Então, antes de mais nada, na aula passada, eu fiz um argumento para vocês que era para mostrar que isso aqui acontecia A sobre N, N igual a zero até infinito. Oi? Não entendi. Somatória. Vai. O argumento era para mostrar que isso aqui acontecia se zero fosse menor que A e fosse menor que 1. E aí no meio do argumento eu falei, a gente vai supor que a sequência das somas parciais é limitada. Porque é isso aqui sendo limitado, a sequência das somas parciais. Né? O A0, A elevado a 0 igual a 1. Aí depois o A elevado a 0 mais A, que é igual a 1 mais A. Depois o A elevado a 0 mais A ao quadrado. 1 mais A ao quadrado. Se isso fosse, isso é crescente. Se fosse limitado, podia usar aquele teorema de que isso convergiria para o Supremo e fez aquele truquezinho de mostrar que era o Supremo. Só que eu não mostrei que é limitado, eu só falei supondo. E aí a gente se animou vendo outras coisas, eu fui seguindo a aula e não mostrei que era limitada. Só isso que ficou faltando da última aula, tá? Oi? De zero até o infinito. Quando a gente vai somando essas coisas. Tipo assim, a sequência, quando eu vou fazendo esses terminhos aqui, se eu continuar fazendo, eles vão variar num intervalo limitado de números, entendeu? Então, por exemplo, se você pega o A igual a meio, aqui vai ficar 1, aqui 1 mais meio, aqui 1 mais meio mais 1/4, aqui e aí vai ficar sempre limitado por 2. Mas o argumento é simples, eu só não fiz porque eu esqueci. A gente foi seguindo a vida, mas vocês lembram de um exercício que vocês devem ter feito na vida de vocês? Aliás, eu vou escrever ele assim. Não, eu vou escrever ele assim logo. Tá, tudo bem. Como que era? Tá certo. Isso. 1 menos A vezes 1 mais A. Em algum exercício que vocês fizeram na vida de vocês de indução, vocês aprenderam a fazer essa conta. Isso aqui vamos lá, 1 vezes 1, mais 1 vezes A, mais pipipipopopó até elevado a n, fiz esses aqui, agora menos A ao quadrado, menos menos A elevado a m, menos A elevado a m mais 1. Que esse aqui vai multiplicar por esse e vai ficar mais 1. Tudo bem? Bom, ninguém vai cortar o 1 continua. O A corta com A. O mais corta com mais. Aqui vai ter um A ao quadrado que vai cortar com esse aqui. Esse vai cortar com isso, vai sobrar isso aqui só. Tudo bem? Vocês já devem ter visto alguma coisa parecida com isso. Só que aí vejam, disso aqui, 1 menos A vezes isso é igual a isso. Quem que a gente está querendo estimar? Não são coisas desse formato? Então isso aqui permite para a gente chegar à conclusão que a soma dos m mais 1 primeiros termos dessa soma é igual a 1 menos A elevado a m mais 1 sobre 1 menos A. Tudo bem? Simplesmente passo esse dividindo e chego nisso aqui. Show? Não.
Você concorda que esse produto é igual a isso? Se você agora passa esse 1 menos A dividindo, 1 mais isso, mais isso, mais isso, é igual a 1 menos A elevado a M mais 1 dividido por 1 menos A. Passei dividindo, tudo bem? Agora acabou, ó. 1 menos A elevado a M mais 1 sobre 1 menos A é menor ou igual que isso. Porque isso é igual a 1 sobre 1 menos A. E isso aqui é igual a... Você pode escrever isso aqui assim, ó. E essa parte, como o A está entre 0 e 1, sem sinal de menos, isso é uma coisa positiva. Estritamente positiva. Estou tirando, então, isso aqui seria assim, ó. A princípio a gente teria isso. Isso menor ou igual que 0. Se você soma esse número dos dois lados, se mantém. Mas se você soma dos dois lados... E você chegou nessa expressão, que é o que você queria. Então, é limitado, acabou. Eu só não fiz isso na aula passada porque muita coisa eu pulei, eu queria ir na parte do argumento que importava realmente. E eu só falei, vamos assumir que é limitado e seguir com a vida. Depois eu provo. O depois nunca chegou. No caso, ele é limitado superiormente por esse cara e é limitado superiormente por 2. Não, limitado superiormente por esse cara. Ah, esse cara é maior. É, maior. Ó, esse aqui. Nota que quando A é meio, ó, vou fazer aqui. Quando A é meio, isso aqui fica 1 sobre 1 menos meio. Ah, sim. Isso aqui é 1 sobre 2, que é 2. Tudo bem? Tá bom. Bom. Aí, ficou faltando isso. Hoje eu trouxe... Pera aí. Adoro me livrar de papel. Pera aí. Aqui. Gilberto. Pronto. Esse aqui. Só, eu não tinha te devolvido ainda. Tranquilamente. Tá. Aí depois só assina aqui, que aí Perfeito. é a que você pegou. Tá, valeu. Bom, hoje, então, a gente segue com o assunto para as propriedades operatórias de limites. Que é aquela coisinha legal, né? Limite da soma dos limites, limite do produto dos limites. E é bem daorinha porque isso facilita muito a nossa vida. Tá bom? Então, isso é só para quem quiser acompanhar depois no texto. Lá vai ter bem mais detalhes do que eu vou colocar aqui. É o 1.2.0 que está na página 104. Bom, essencialmente o que a gente vai fazer são aquelas coisas do tipo... Eu sei que isso aqui é L. Eu sei que isso aqui é S. Se eu sei que o limite de uma coisa é um número, o limite de outra coisa é um número, então se eu fizer isso aqui, para onde a gente gostaria que isso fosse? L mais S. Se em vez de ser a soma fosse menos, iria para menos. Se em vez de mais fosse vezes, iria para vezes. Se em vez de vezes fosse dividido, aí você precisa de um pouco de cuidado.
porque você não pode dividir por zero. Mas se não for zero, meio que você pode dividir. E aí tudo funciona. E é bem. Aí assim, aqui eu estou fazendo esse Dzinho pertencente à adesão, limite de rede. Mas é aquela coisa. Limite de sequência igual limite de função do cálculo igual limite no cálculo pela direita do ponto igual pela esquerda no ponto igual limite de quando x tende a mais infinito. Tudo vai seguir esse mesmo padrão. Mas então vamos com calma. Eu vou precisar desse lema aqui antes. Que ele é mais simples do que parece. Mas, apesar de ser simples, ele é importante. XD é rede real, tal que o limite disso aqui é L, com L um número real. Então, se eu passar um módulo, isso aqui acontece. Em outras palavras, isso aqui tem um comportamento que a gente vai gostar muito, que é esse aqui, ó. Por exemplo, você escreveu uma coisa assim, limite de f de x igual a menos 7. Você passa aqui, isso aqui vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Só que isso, por sua vez, você pode enxergar de outra forma. Você pode enxergar de uma forma mais algébrica. Quem gosta de álgebra. Vocês lembram que quando vocês estudaram grupos, vocês tinham coisas do tipo homomorfismo de A, quando fazem A mais B é igual a H de A mais H de B. Tem umas coisas assim que a função entra na soma, a soma sai da função, tipo isso. Aqui você pode enxergar isso dessa forma também, ó, que a gente está falando. Isso aqui é óbvio, na verdade. Mas a graça é que o módulo entra. Tipo, o que eu tinha colocado antes era trivial. Tipo, se o limite de um número é menos 7, se eu passo o módulo, tá certo. Mas a graça é que o módulo entra. Ele entra. E a gente vai ver que isso acontece com muitas funções. Quem teve um curso de cálculo mais ou menos, assim, de médio para cima, deve lembrar que no fundo, uma função g de x, quando x tende a p, ela é contínua se o limite entra na função. Se o limite de g de x é igual a g de p. Não sei se vocês lembram disso. Só que p, no fundo, não é justamente o limite de x quando x tende a p? Então, a funçãozinha, ela está entrando dentro do limite. A gente vai ver que isso tem a ver com continuidade. Então, só dando um spoiler, na semana que vem, quando a gente começar a ver continuidade, esse lema vai virar a seguinte afirmação: o valor absoluto, o módulo, é uma função contínua. Mas a gente ainda não sabe o que é função contínua, então... Mas só dando um spoiler de que é isso que isso vai ser. Mas beleza. Eu preciso provar esse lema. Isso aqui segue de um truque sujo. É um exercício, uma desigualdadezinha de módulo que eu tive que fazer quando eu era criança, lá no mestrado. Eu falo criança, modo de dizer, tipo, eu devia ter 20 não sei quantos anos, mas é porque
Porque é tanto tempo que... Criança. Era esse exercício aqui, ó. Vocês já tiveram que provar essa desigualdade? Então, eu não lembrava como fazia, eu fiquei 2 horas para provar ela, não consegui. Aí eu, cara, foda-se, fui procurar como é que fazia, achei, foi tão idiota que eu nunca mais esqueci. E eu sempre faço questão de falar para os meus alunos que, tipo, eu não soube resolver essa merda. Mas faz parte da vida não saber resolver coisas que são truqueiras, porque isso aqui é um truque que depois que você vê várias vezes, você aprende a internalizar ele na alma. Isso aqui, ó, a gente escreve assim: desigualdade triangular, a coisa fica assim. Subtrai esse cara dos dois lados. Isso aqui fica assim. Tudo bem até aqui? Bom, mas eu fiz isso começando pelo A. Se eu faço isso começando pelo B, eu faço a mesma coisa, isso fica isso. Esse cara eu passo subtraindo. Isso aqui fica assim, mas o módulo de B menos A é o módulo de A menos B. Então, olha só o que a gente conseguiu. Esse número é menor ou igual que esse. E esse número, que secretamente é menos o número anterior, esse número também é menor que esse. O módulo, o valor absoluto, é o máximo entre esse e esse. Então, tanto esse quanto esse são menores ou iguais que o mesmo número. Portanto, o valor absoluto disso é menor ou igual que isso. E, portanto, estrela vale. Até aqui tudo bem? Bom, por que isso resolve o truque? Veja, eu quero mostrar que a distância, quero mostrar que esse limite é isso. O que está acontecendo? Vocês podem conversar sem cochichar, e aí a conversa acaba mais rápido. Vai, falem. Sem cochichar, porra, fala. Hã? Quer comprar empada? Você tem empada para vender? É negociação. Tá na promoção, né? De 2 a 6. Pois, eu já comi empada hoje, chamou. Foi? Resolvido? Beleza. O que aconteceu? Calma. Eu quero provar esse lema e aí eu afirmei. Segue de um truque sujo. Que truque? Esse. Isso é a prova do truque. Agora eu vou mostrar por que o truque serve para o que eu quero. Mas a desigualdade, você entendeu? Tá. O que a gente quer mostrar? Esse limite, certo? Como que eu mostro que esse limite aqui... Quero que eu ia fazer, mas como que eu mostro que esse limite aqui acontece? Eu tenho que mostrar que a distância entre um cara dessa forma
E esse cara fica tão menor quanto eu quiser. Concordam? Então, quem é o cara que eu estou olhando o limite? Ele é módulo de alguém. Quem é o candidato ao limite? É um módulo de outra coisa. E eu quero entender como funciona essa distância. Meu sonho é deixar isso menor do que um epsilon dado. Certo? Só que, pela desigualdade que a gente provou, que a gente não sabia para que servia até então, eu posso simplesmente tirar os módulos de dentro. Certo? Então, eu quero, se eu deixar isso pequeno, eu deixo isso pequeno. Só que, como a gente sabe que a primeira rede converge para L, a gente sabe que existe um momento, existe um índice no conjunto dirigido. Se quiser pensar em sequência, existe um número natural a partir do qual, se você pega uma coisa melhor que esse índice, implica que isso aqui é menor que epsilon. Porque por hipótese eu tenho isso. Bom, mas então, se isso aqui é menor que epsilon, esse aqui é que eu queria menor que epsilon. E aí foi. Melhorou? Então... Oi? É aquilo que eu falei. Os argumentos em análise, em geral, eles são de trás para frente. A gente vai apresentando a coisa na ordem que a gente precisa, porque... Vocês já viram esses filmes de aventura, de RPG, que tem aquela equipe que está andando no meio do mato e tem o batedor, o scout, o cara que está lá na frente, olhando no mato, vê se tem um filho da puta lá com uma armadilha para te pegar, alguma coisa assim. Tem um batedor ali na frente. O batedor é quem escreveu o livro. Ele foi olhando lá, você vai precisar disso, já prepara essa porra dessa desigualdade aí, porque vai precisar lá na frente. E vai tudo caindo como uma luva. Porque você não está escrevendo o livro, você não é o batedor. Aí, se você está escrevendo um livro, você vai fazendo essas coisas. O que é que eu preciso? Aí você, eu vou precisar disso. Aí eu já coloco lá no início. Por isso, é ao contrário. Aquilo que eu falei. Uma demonstração de análise você tem que ler, em geral, mais de uma vez. Você lê uma vez para entender por que a coisa que a pessoa falou funciona. E depois você tenta ler de trás para frente para entender por que ela sugeriu as coisas que funcionaram. Por que era epsilon sobre 2? Porque ia cair como uma luva. Tudo bem? Agora a gente vai para o primeiro grande teorema da aula. Teorema. Sejam isso aqui e isso aqui, redes reais sobre o mesmo conjunto dirigido Dzão. Se quiser pensar que é sequência para ajudar a entender o argumento, tudo bem. Se quiser pensar que é uma função de R em R, uma F, uma G, e aí você vai calcular o limite quando x tende a P, tudo bem. Isso fica a critério de vocês. O que importa é que seja o mesmo tipo de coisa. Se você considerar que aqui é uma sequência, aqui é uma sequência também. Se aqui é uma função de R em R, aqui é uma função de R em R também. Você vai avaliar o limite no mesmo ponto. Por isso que é sobre o mesmo conjunto dirigido. Tá? Redes reais sobre isso, tais que elas convergem. Limite de xd, quando d varia no dzão, é igual a um xzinho. O limite do yD é igual a um yzinho com d pertencente a d. E esses caras são números reais. Primeiro a gente vai ver quando essas coisas convergem na reta. Mais perto do fim da aula, a gente vai ver o que acontece quando esses caras vão para mais infinito.
menos o infinito, o que acontece? Que a gente já viu esses limites na aula passada. É hoje que vai mostrar aquela parada do módulo? Qual para? Do infinito? Escrever, falou que eu mostrar como. Módulo do infinito? Não, do infinito. Não. Não, ele falou. Era fechado, não. Foi na aula passada, que a gente viu o que significa dizer isso aqui. O que significa dizer que isso aqui acontece, por exemplo? Isso aqui significa dizer... Entendi. Você foi ver a mesma coisa, porque a distância... Ele estava falando de geração fechado. Mas foi na aula passada, que tá gravado lá, eu fiz a explicaçãozinha do... Tá na última aula de sexta-feira. Mas você não veio na sexta. Você não veio. Você veio exatamente. Na sexta-feira você não veio. Não, mas ó, em 60 segundos. Você lembra intuitivamente é o quê? Existe um índice a partir do qual todo mundo, dado um cara, todo mundo é maior que aquele cara. A princípio, você escreveria assim, intervalo aberto. Se você simplesmente acrescenta esse ponto no infinito, você pode fingir que isso aqui é um intervalo em torno do infinito. E aí a definição de limite fica sendo a mesma que a gente estava. Dado qualquer intervalo aberto em torno do ponto, existe um momento a partir do qual... É para isso. E se você fingir que é 1... Isso não é tão horrível quanto você verificar que, por exemplo, limite de 1 menos 1 sobre 2 a n, quando n vai para infinito, é 1. Porque quando você está nesse caso, os caras são todos menores que 1. E eles estão sempre se aproximando por coisinhas assim. Se eu apago isso aqui, você não vai saber se o desenho era do mais infinito ou do 1. Porque é meio que a mesma coisa. Mas, enfim, tá gravado. Então, primeiro a gente vai supor esse caso. E aí a gente vai provar essas coisas aqui. Se seguinte, as propriedades operatórias de limite. Então, limite da soma de duas coisas é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, e o limite da divisão, quando a coisa que você está dividindo é diferente de zero, e todos os termos são diferentes de zero, é isso aqui. Esse aqui depois eu vou dar uma afrouxada nisso aqui, porque não precisa ser, a gente não precisa pedir isso, pode pedir uma coisa um pouco mais fraca, mas primeiro vamos supor assim, porque ver o caso geral agora não ajuda a entender a demonstração, só atrapalha. Tudo bem? Tranquilo, que bom. Tranquilo. Não, fica à vontade. 11h26, o tempo está bom. Vamos lá. Essencialmente, no 1, a gente quer calcular, vamos ver se vocês concordam. Eu quero deixar coisas assim
tão pequenas quanto eu quiser. No 2, eu quero deixar coisas assim, tão pequenas quanto eu quiser. E no 3, eu quero deixar coisas assim, tão pequenas quanto eu quiser. Eu quero controlar essas coisas. Só que o que eu sei controlar são coisas do tipo... Eu só sei controlar coisas que estão assim, e eu só sei controlar coisas que estão assim. Então, de algum jeito, a gente tem que deixar essas expressões menores ou iguais que coisas usando essas expressões. Porque se eu controlo elas, eu controlo essas. Essa é a malandragem. O que eu sei controlar? Isso. Por quê? Porque eu sei que esse limite existe. Por que eu sei controlar isso? Porque esse limite existe. Então, essa é a malandragem. A primeira vigarice é essa. Agora, desses aqui, o mais fácil é esse. Porque esse é praticamente você só deixa esse junto com esse, deixa esse junto com esse. Isso aqui fica assim a princípio. XD menos X mais YD menos Y. Desigualdade triangular. XD menos X mais YD menos Y, ambos em módulo. Hã? Isso aí é aquela coisa, eu quero que isso aqui fique menor que eu quero que isso fique menor que um epsilon. Se eu deixar esse menor que epsilon sobre 2 e esse menor que epsilon sobre 2, eu consegui. Tudo bem? Então, ó, a gente sabe que, primeiro, existe um índice D0 tal que, se Dzinho é melhor ou igual que D0, então essa coisa é menor que epsilon sobre 2. Eu sei que existe um outro índice tal que, se eu pego alguma coisa melhor que esse índice, então isso aqui fica menor que epsilon sobre 2. Agora, o conjunto é dirigido. O que é conjunto dirigido mesmo, professor? Eu simplesmente esqueci a parte mais importante da definição de conjunto dirigido em rede. Lembra, conjunto dirigido é dados quaisquer coisas que pertencem ao conjunto dirigido, existe uma terceira que é melhor ou igual que ambos. Poxa, quando você falou isso, professor? Na aula onde expliquei o que é convergência de rede. Eu não vim, tá gravado. Você não podia explicar para mim de novo? Expliquei. Tá aqui. Eu queria mais exemplos. Porra, aí olha a aula. Lá eu fiz vários exemplos disso. Mas então, existe, para quaisquer pares de coisas que eu pego, existe alguma coisa que é melhor que aqueles dois. Nos naturais, eu consigo pegar, se eu tenho dois números, eu tenho um maior que ambos. Se eu estou olhando na reta, limites de função tendendo a um ponto, eu tenho um delta 0 e eu tenho um delta 1. Eu consigo pegar o menor delta, que vai ser melhor que os outros dois. Eu sempre tenho alguma noção do que é ser melhor em conjuntos dirigidos. Então aqui, nesse caso, existe um D que é simultaneamente melhor que o D0 e que o D1. Logo, se você pega um D melhor que esse Dzão, e ele sendo melhor que esses dois, essa coisa aqui, XD mais YD menos X mais Y, que é menor ou igual que isso, mais isso, esse pedaço vai ser menor que epsilon sobre 2, porque o D é melhor igual, ele é melhor que o D0, porque ele é melhor que o D, que é melhor que o D0. Então, isso aqui me garante isso aqui.
E isso aqui porque é melhor que o outro também. E aí foi. Mostramos. Hã? Tipo, é a mesma coisa. Aqui a gente está fazendo as demonstrações do cálculo 3, as demonstrações, todas de uma vez. Você só precisa mudar o que é o conjunto dirigido. Só isso. Eu entendi como que usa redes, mas sei lá, eu estou fazendo análise 2 com o Nestor. Nestor não usou redes, eu vou ficar meio intimidado de usar redes com ele. Finge que não está usando, você pensa com redes, escreve consequências, pronto. Você já sabe. Não? Bom, o segundo é roubado. O segundo é meio ruim. Porque assim, pelo menos quando eu fiz cálculo, lá, aí não era nem criança, eu era um feto. Né? Foi a primeira vez que eu vi aquele truque de você somar e subtrair zero. Só que você soma e subtrai zero de um jeito muito esperto. A ideia é mais ou menos você pensar assim, ó. Aqui, o terminho que tem o índice D, deixa eu fazer ele menorzinho. XD, YD. Esse termo está relacionado com esse, os carinhas de Dzinho, aqui estão os carinhas sem Dzinho. Eu queria, de alguma forma, misturar eles. Então, você pode somar e subtrair XD vezes Y, ou você soma e subtrai YD vezes X. Os dois vão dar certo, você só precisa tomar cuidado com o que você deixa em evidência. Para ficar igual no texto, e para não correr o risco de errar e perder tempo, aqui eu fiz com o XDzinho. Então, ó, vamos lá. XDzinho, YDzinho, aqui eu repeti. Aí agora eu acrescentei esse XDY, subtraí, eu vou somar agora, XDY. Pronto, somei e subtraí zero, nada aconteceu. Agora, vem a ladroagem. A gente vai deixar o XD... Aqui tem 2 ladroagens. 3, na verdade. Essa é a primeira. A segunda é você deixar as coisas certas em evidência. Porque lembra, ó, eu quero fazer aparecer coisas assim e coisas assim. Aqui, por enquanto, o melhor que eu faço é isso. XD. Aqui eu já estou metendo a desigualdade triangular também. Viu? Deixei assim. Ó, o que eu fiz? Em slow motion, deixei o XD em evidência primeiro. XD vezes YD menos XD vezes Y. Ficou esse aqui. Tudo bem? Aí aqui eu deixei o Y em evidência. Y vezes XD menos X. Estava tudo dentro do módulo. Quando eu quebro com desigualdade triangular, eu coloco menor ou igual. Tudo bem? Show, 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 show? Tá, beleza. Aí agora, vigarice. Eu quero deixar essa coisa menor que epsilon. Aí você tem que olhar as coisas que estão variando. Que a ideia é... Esse maior ou igual. Esse aqui. Por que cai? É uma continuação, tipo... Mas a princípio seria isso tudo sem esses módulos entre parênteses. Aí depois ficaria assim, sem os módulos pretos de dentro. Tudo bem? Aí depois eu tiro em evidência essas coisas multiplicando. E aí ficou assim. Não foi não. Oi? Isso. Exatamente. Tudo bem até aqui? Agora vamos lá. A ideia é que a gente controla isso conforme a gente varia o D. Eu vario esse Dzinho e consigo deixar essas coisinhas pequenas.
Aí você fala, poxa, esse aqui tá de boa, porque, ó, se eu der um jeito de deixar essa coisa menor que epsilon sobre 2, você pensa assim, tem um número que está variando aqui. Não, esse y está travado. Esse y não varia. Então, se eu deixar essa coisa assim, ó, menor que 1 sobre... Eu vou fazer assim ainda, só para não ter nenhum problema. Se eu deixar essa coisa dessa forma, primeiro assim, ó, a primeira intuição é essa. Você gostaria de fazer assim primeiro, porque aí corta y com y, vai ficar menor que epsilon sobre 2. O problema é que se y for 0, você vai ter que fazer um argumento separado para o y igual a 0. Ninguém quer fazer argumento separado. Então o que a gente faz? Você faz 2 vezes isso aqui mais 1. Tá, peraí, deixa eu... Aqui tá legível? Aqui tá? Então eu vou passar para lá. Calma, eu vou reescrever, ó. Ficou assim, menor ou igual que x. Melhorou? Foi o quê? Não, mas ó, tá, a gente quer deixar essa parte menor que epsilon sobre 2. Aí o que eu falei é que, para isso aqui tudo ficar menor que epsilon sobre 2, a princípio você gostaria de deixar menor que isso. Se essa partezinha em vermelho fica menor que isso, não vai cortar o y com y? Vai ficar menor que epsilon sobre 2. Mas qual que é o problema de só fazer isso? Se eu só faço isso, e se o y for 0? Você vai ter que fazer um argumento só para o y igual a 0. Fudeu, eu ia falar fudeu. Só que aí o que a gente faz? Se eu fizer isso, epsilon sobre 2 vezes módulo de y mais 1, isso aqui eu tenho certeza que é diferente de 0. Aqui pode ser 0, foda-se, não importa. Porque aí, ó, vai ter... Quando você for fazer esse negócio, xd menos x vai ser menor que isso, vezes epsilon sobre 2, vezes isso aqui, mais 1. É certeza que o módulo de um número dividido pelo módulo desse número mais 1 é menor que 1. Você pode testar com o número que você quiser. E aí isso vai ficar estritamente menor que epsilon sobre 2. Então, essa parte você controla fazendo assim. Na moralzinha. Você controla esse pedaço desse jeito. Esse pedaço, eu não terminei o argumento. Esse pedaço. Tem 2 coisas somando. Uma eu quero que fique menor que epsilon sobre 2. Falta a outra. Essa parte está de boa? Eu vou escrever direitinho de novo. Isso aqui é só um rascunho. Tudo bem? Senhor? Sempre tem problema o y ser 0? Não tem problema o y ser 0 agora. Porque se o y for 0, aqui vai morrer. Vai ficar 0 menor que epsilon sobre 2. Porque aqui você não vai estar dividindo por 0. Então, se aqui é 0, foda-se. Tipo isso aqui, ó. Exercício. Isso aqui é menor que 1 para todo y que pertence à reta real. Se y é 0, você está fazendo 0 dividido por 1, que é 0, e 0 é menor que 1. Se y é diferente de 0, você pode fazer essa conta, mas aí você fica com y menor que isso. Isso aqui é verdade, se somente se isso aqui é verdade. Subtraindo o módulo de y dos dois lados. Esse é verdade? Então esse é verdade, então esse é verdade. Fiz um exercício. Eu vou escrever isso de novo.
mas aqui era só rascunho. Daqui a pouco eu vou apagar e escrever bonitinho por cima. E isso aqui vai ser menor que epsilon sobre 2, porque essa parte, você faz um shift na sua mente, você deixa isso aqui assim. Você comutou os produtos, isso aqui é menor que 1, foi. Melhorou? Tá. Isso vai dar conta dessa parte. Mas aí tem uma merda. Tem uma merda agora. Se você tentar fazer esse mesmo truque para cá, é só eu ajustar o Dzinho de modo que isso aqui fique menor que epsilon sobre 2 vezes o módulo de xd mais 1. É só fazer isso, ó. Ferrou porque esse cara não é uma constante. Você muda o dele, muda junto. Se fosse x aqui, você estava numa boa, mas não é. Eu posso fazer esse argumento aqui porque esse cara está constante. Exatamente, aí vai ser o segundo armengue, ou terceiro, não sei, já perdi a conta. Exatamente. Tem um professor nesse CMC que além de fazer isso, ele mia. Não. Não, se não tivessem pedido, eu miaria, mas agora que pediram, eu vou ser cuzão, né? Aí eu não vou. Mas tá, aqui o truque, ó, para controlar essa coisa. Exato. Isso funciona muito em relacionamentos. O que você pede, você não ganha. Se você não pede, às vezes você ganha. Às vezes você ganha. Às vezes você ganha. Isso não é sobre análise, mas tá. Tá, aqui, ó. O truque é, de novo, fazer isso. Porque aí, veja. Ficou assim. Só que aí, olha que legal. Quando você tiver controlado isso aqui vai ficar menor que uma constante. Vai ficar menor que qual constante? Que essa aqui. Então, a partir do momento que você está controlando esse cara vai ficar menor que epsilon sobre 2 vezes 1 sobre y mais 1 mais x. E agora, olha só, isso aqui virou uma constante. Tem algum Dzinho aqui? Não. Então, chama isso aqui de, sei lá, eta. Nessa letra é, sei lá, alfa. E aí tudo que você precisa fazer é repetir o argumento que você fez aqui com um epsilon sobre 2 alfa mais 1. Então agora escrevendo isso direito, isso aqui tudo é um rascunhão fudido. Rascunho. Então, ó, a gente sabe que para um D0 que pertence ao conjunto de índices, a gente sabe que existe D0, tal que para todo Dzinho melhor ou igual que o D0, isso aqui é menor que epsilon sobre 2 vezes 1 sobre isso aqui mais 1. Agora, a gente sabe, se a gente pegar agora o
Se a gente fizer esse truque aqui, ó, chame alfa de epsilon sobre 2 vezes 1 sobre isso aqui, mais isso. Como YD converge para Y, existe um D1 pertencente a D, tal que, se você faz D melhor ou igual que esse D1, isso implica que essa coisa aqui acontece. E esse cara, ele é sempre maior do que zero. Então, eu só preciso fazer assim mesmo. Eu estou só reescrevendo o Armeng que estava aqui. Bom, por fim, de novo, existe um D2 que é melhor ou igual que D0 e D1, de modo que se D for melhor ou igual que D2, então você fica com isso. XD vezes YD menos XY era menor ou igual que XD vezes YD menos Y, mais módulo de Y vezes XD menos X. Até aqui eu só estou reescrevendo o que estava lá. Tudo bem? Só reescrevi. É essa segunda parte aqui. Não, mas veja. Aqui eu descobri quem é o alfa que eu quero diminuir, lembra? Mas quem que vai... Isso aqui, quem que está menor? Quem que está sendo menor que esse alfa? É o XD. Quem que vai multiplicar? Quem que eu quero que cancele esse negócio e faça aparecer epsilon sobre 2? Isso. Por isso que aqui eu pedi isso. Porque vai dar certinho agora. Senhor? É o batedor que está falando que vai funcionar. O batedor foi no futuro e falou, vai funcionar. Confia, vai aparecer aqui, você vai ver. Então, pelo rascunho, esse XD eu consigo deixar menor que isso aqui. Módulo de XD menos X, mais módulo de X, vezes... Eu já vou substituir aqui, YD menos Y, eu vou deixar menor que epsilon sobre 2 alfa. Só para não ficar carregando demais a notação. Epsilon sobre 2 alfa, tudo bem? Aqui, Y, XD menos X é menor que epsilon sobre 2, vezes 1 sobre módulo de Y, mais 1. Tudo bem? Só que aqui, eu também posso trocar esse XD menos X. Já que eu troquei aqui, eu poderia trocar aqui. Então, aqui vai ficar, de novo, esse epsilon sobre 2, vezes 1 sobre módulo de Y mais 1. Mais X. Só que, eu xinguei isso aqui de nome especial. Eu xinguei isso de alfa. Então, na verdade, isso aqui é alfa vezes epsilon sobre 2 dividido por alfa, mais, eu já vou cortar aqui, y sobre y mais 1, vezes epsilon sobre 2, alfa corta com alfa, y dividido por y mais 1 é menor que 1, Pronto. Por que a gente faz isso? Para que vocês nunca mais precisem fazer. Eu pensei que eu tinha que fazer isso tudo, então já
Não, isso é para entender por que você pode fazer o limite da soma se a soma dos limites. A partir desse momento eu convenci vocês e podemos usar a propriedade. Tudo bem? Oi? Oi? Ah, tá. Eu coloco como exercício, então. A pessoa Sim, mas aí que tá. Como que você estuda análise de um jeito que aproveita seu tempo? A primeira leitura de uma demonstração, você vai com o coração aberto. Ah, mas por que é Y sobre 2? Porque sim. Vamos ver. Funcionou. Ah, agora vamos ver por que ele colocou essas coisas. Aqui ele colocou porque ele sabia que ia aparecer. Ah, era por isso. Aqui, porque era menor que 1. Você vai lendo ela de trás para frente, para entender quais foram as escolhas. Porque se você for lendo à medida que está escrito, tentando adivinhar por que é aquilo, fudeu. Tipo, hã? Mas agora eu já te dei o caminho das pedras. Você tem uma desculpa menos agora. Você pode inventar outra, mas aí... Oi? Alguém me... Não, relaxa, mas deu para entender, assim, deu para aceitar o argumento, tipo, legal, tipo... Mas tá. E assim, sugestão para vocês. Tenta repetir esse argumento para algum tipo de rede que vocês gostam. Sequência. Ou então tenta repetir esse argumento para um limite de função quando x tende a alguma coisa. Que aí esse d vai virar um delta, esse d vai virar um n, mas no fundo é a mesma coisa. E aí vocês vão ter que se forçar a escrever de um jeito um pouco diferente. Mas vocês vão ver que o argumento no fundo é a mesma coisa. Uma sugestão de exercício. Agora, quer ver que já é meio-dia? Puta, que foi 11h54. Eu já vi que essa parte da matéria vai mudar completamente meu cronograma aqui. Porra, mas tá tudo bem. Vamos ver o que eu consigo fazer até quarta. Mas tá. O último agora, o terceiro. Senhor. Exercício. E aí, só aviso sobre os exercícios, né? Que eu vou calibrar os exercícios. Agora, não, a lista que vocês possivelmente me entregam não vai valer mais só 4, vai valer 5. Não vai ser mais 1 tonelada de exercícios, vai ser bem menos. Agora, tá prestando atenção? Então, vai ser menos exercício para entregar na lista, vai valer até 5, só que eu vou corrigir eles. Tá? Vai ser menos. Hã? Não, a outra era só fez ou não? Tipo... Porque eu não quero que vocês passem a análise 1 e depois fiquem 5 anos fazendo análise 2. Por isso. Tá? É melhor ficar muito tempo fazendo análise 1, aprendeu em análise 2 se voa, do que você ficar... Enfim, mas tá. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu não vou mais fazer aquele negócio de quem quer falar? Eu vou na chamada. Fulano, vou na ordem da chamada. Pá. E... volta de novo. E aí, assim, as participações vão valer até 1. Não significa que valerão 1 por participação. Porque às vezes a coisa que a pessoa fez, eu estou em dúvida naquele negócio, era menor ou igual, ou era maior ou igual? Fiquei na dúvida. Era menor ou igual. Pronto. Não vou dar um ponto por isso, por exemplo.
meio, alguma coisa maior que zero. Participação muito subjetiva. Sim, mas é aquela coisa, você acha que o que você fez não foi muito? Faz de novo. Apresenta, eu vou rodar enquanto der. E é aquela coisa, sei lá, Alex, qual que é a dúvida? Qual que dúvida você tem? Próximo. Ana Carla, então, eu não sei o que. Tá, Alexia. É Alex. Não, eu pensei nele. Beleza. E eu vou assim. Eu não vou dar tempo para vocês ficarem enrolando. Não vai chamar no quadro, porque vocês também são lentos para escrever no quadro. Porque a gente está com pressa, é muita coisa. Então vocês... eu tentei fazer isso, eu vou escrevendo o que vocês vão falando. Tá. Okay. E as participações, tipo... eu fiz esse exercício também, fiz dessa forma e tal... Mesma coisa, até um. Até um. Pode ter essas interrupções até um. Tudo bem? Ao invés de se a gente for falar uma dúvida, você fala que não importa. Não, toda participação vai ser maior que zero. Vai ser mais rápido, vai superar se tem mais dúvida. Não, a aula, o principal objetivo da aula é tirar a dúvida de vocês de exercício. E eu estou fazendo um armengue para dar ponto para isso. A questão é que eu não vou mais dar tanto ponto de graça, assim. Vocês vão ter que trabalhar um pouco mais para ter os pontos. Só isso. Nessa sexta agora já vai ser. Aí vai ser dos assuntos que a gente já estudou. Duas o quê? 2 sextas. 2 sextas. Oi? Isso. Tudo bem? Quarta-feira à tarde. Toda quarta à tarde. Tá. Tudo bem? Eu tiro lá a dúvida que você tem, que a minha sala não tem uma lousa. Tipo, você vai chegar lá com as suas dúvidas, eu vou te explicar num papelzinho. Não sei se isso é monitoria. Meu salário líquido tá bem bom. Tipo... Não, bruto é mais de 10. Bruto é mais de 10. Líquido perto de 9, alguma coisa assim. Meu salário. Não, e aí, eu não quero tirar uma dúvida porque é besta. Porra, eu chegaria na sala do professor, como é que faz TOD? Foda-se, tipo... só pelas... Eu ia falar, sai daqui, eu ia, mas eu tiraria essa zoeira, entendeu? Não tomem TOD, por favor. Vocês moram em Ilhéus. Compra cacau em pó. Menos de 10 reais. Menos de 10 reais. Você comprar granel. Eu não tô falando de você comprar cacau em pó da Garoto, não sei o que. Compra da região. Que é bom, é bom. Não. Bicarbonato? É sério? Eu vou lá vamos na diretoria. Cerveja de cacau? Não.
E aí depois? A soma dos quadretos. É a minha vai dar tudo. Ai, tá. Calmaram? Então, beleza. Terceiro é aquele que a gente queria calcular. Exatamente. E é numa disciplina de análise que era para todo mundo estar triste. Mas, ó, esse aqui, a gente vai usar o item anterior, porque olha, vocês concordam que se eu soubesse disso aqui, ó, eu posso escrever xd dividido por yd como sendo isso? Se a gente souber que o limite de 1 sobre yd é 1 sobre y, acabou. Porque eu vou ter isso, porque isso aqui vai ser igual a gente vai poder ser esse cara vezes o limite disso aqui. Esse é x por hipótese, esse é 1 sobre y. E é isso aqui é x sobre y. Então eu não preciso carregar esse xd nas continhas. Eu posso calcular só esse aqui. Se eu mostrar que isso aqui é 1 sobre y, foi. Tudo bem? Esse tem um truque que não é tão sujo, mas é um pouco. O truque para esse, que a princípio você vai tentar estimar, né? Ó. A gente quer dar um jeito de controlar isso. Que eu quero mostrar que conforme eu mudo esses índices, avanço eles, esses números vão ficando perto disso. Então eu quero mostrar que essas distâncias ficam pequenas. O problema é, se a gente vai fazer a álgebra que a gente sabe fazer inocentemente, aqui fica yd vezes y, aqui fica yd vezes y dividido por yd, yd vezes y dividido por yd. Esse cara eu sei controlar, de novo. Só que agora tem esse bagulho aqui embaixo, essa merda. Esse negócio feio aqui embaixo. E aí, talvez agora vocês se lembrem que a gente provou um lema. Que até agora eu não usei. Lema é coisa que a gente prova para usar. Por que eu não usei? Porque eu vou usar agora. Ó. O que a gente quer é controlar isso aqui. Mas eu ainda não sei como. Truque do truque. O lembra que você está falando é aquele original? Isso. Ó, truque do truque. A gente sabe que YD converge para Y. Por hipótese. Pelo lema, se eu olhar os módulos dessas coisas, isso vai convergir para módulo de Y, que é diferente de zero. Tudo bem? Aí agora, a gente vai fazer uma prévia de um argumento que nos meus sonhos antigos eu achei que eu ia conseguir fazer junto com essa aula, mas é impossível. Essa aula provavelmente vai acabar com alguma discussão desse teorema. E eu nem vou fazer os casos do infinito, porque não dá, enfim. Ó, se o zero está aqui, e eu estou falando que esses módulos dessas coisas convergem para o y, e esse y é diferente de zero, eu estou numa situação assim. Vocês concordam que eu consigo colocar um número no meio entre esses dois? Consigo colocar um negócio aqui, sei lá, um R. Consegui, né? Agora, essa porcaria não converge para essa?
Então, a partir de um certo momento, todo mundo vai estar caindo aqui. Mas se está todo mundo caindo aqui, em particular, significa que a partir desse momento, todo mundo está menor que isso. Né? Isso aqui é uma variação de um negócio que vocês devem lembrar como conservação do sinal. Uma coisa é maior que zero, então existe um intervalinho onde a coisa é sempre ou positiva ou negativa. Aqui eu estou usando que ela é sempre positiva. Mas enfim, o ponto é, eu sei que por que isso aqui acontece, existe um índice, chamado de D0, tal que se Dzinho for melhor ou igual que esse D0, então R é menor que isso, por conta desse argumento, para esse R aqui, onde 0 é menor que R, que é menor que isso. Eu simplesmente usei esse argumento, porque converge. Tudo bem? Agora, a malandragem, meu joelho doeu, mas enfim. A malandragem é, eu tô com isso. Regra de 3, da desigualdade. Multiplico por 1 sobre YD em módulo, fica R sobre YD menor que 1. Multiplico por 1 sobre R. Fica assim. Multiplico por 1 sobre Y dos dois lados. Olha só quem eu agora sei controlar. 1 dividido por isso é menor que 1 sobre R vezes 1 sobre Y. Roubado pra caralho, eu sei, mas funciona. Então, e uma coisa que eu quero, às vezes, só como sugestão, é que depois vocês peguem no Elon para ver se no Elon tá muito mais fácil de entender. Mas, enfim. Tá, agora, spoiler, um negócio que vocês vão achar do caralho, não, um negócio que vocês vão achar foda, foda mesmo, é esse teorema aqui que eu achei que eu ia provar quarta, vai ser só na semana que vem, mas que é esse aqui, toda sequência limitada tem, a gente vai entender o que significa finalmente, subsequência convergente. Se você pegar para ver isso no Elon, cara, é um negócio horrível. O Elinho, o Elão, ele tira uns argumentos assim, lime sup, lime inf, não sei o quê. Outro dia falando com o Marcos, o Marcos falando assim, meio que em tom de confissão. Não, quando eu dou análise eu não provo isso não, porque é muito feio. E porra, tem um argumento que eu vou fazer um desenho para vocês, vocês vão falar, porra, que foda. Muito massa. Mas enfim... Não. Tem uma narrativa que precisa ser seguida. Mas... vai valer a pena. Mas tá. Ok, então aqui... A gente está com isso para isso aqui acontecendo. Agora, também existe um D1 pertencente ao conjunto de índices tal que se D é melhor ou igual que D1, então a distância entre esses dois caras é estritamente menor que epsilon. Veja, essa parte aqui vai ficar menor que isso dividido por isso lá na frente. Então, se eu colocar isso aqui, o batedor está avisando para vocês que vai dar certo. Porque se for menor que isso, logo, para D melhor que D0 e D1, se o Dzinho for melhor ou igual que o Dzão, então
essa expressão em valor absoluto, que a princípio é isso, vai ser menor ou igual que 1 sobre R vezes Y por causa dessa parte. Vou escrever assim, para ficar bem mastigado. Essa parte agora é menor que 1 sobre R vezes isso, e essa outra parte é menor que R vezes isso. Esse corta com esse corta com esse. Y é diferente de zero, a gente não precisa se preocupar agora. Aconteceu o que a gente queria. A primeira vez que eu vi isso, eu achava que eu ia conseguir fazer essas coisas sem olhar. A segunda vez que eu vi isso, eu achei que eu ia fazer essas coisas sem olhar. A primeira vez que eu dei análise, eu consegui fazer esses esgorados sem olhar? Não. Então não se preocupem se, como que ele tirou esse, como que ele lembra dessas coisas? Eu consegui chegar no ponto em que eu não preciso lembrar, mas não se preocupem. Vai chegar lá, mas entenderam? É o que precisa. Para finalizar, então, só alguns avisos sobre essas coisas, para vocês não usarem do jeito errado. E aí, como todo aviso que é dado em aula, isso não é um aviso, mas sim um presságio. Não, de que esse erro vai acontecer. Tá? Primeira coisa é que é a ordem do enunciado. Tipo assim, observação. A gente precisa saber, precisamos saber. Agente Smith. A gente precisa saber que essa coisa aqui e essa coisa aqui existem na reta antes de aplicar o teorema. A gente precisa saber que o limite existe antes de aplicar para a soma. Por que eu aviso isso? Por exemplo. Exemplo. Suponha que a gente quer calcular isso aqui, para algum alfa que pertence aos reais. Tudo bem? Como que a gente, em geral, escreve? A gente vai escrever assim, Isso aqui é o limite, conforme n vai para infinito, de alfa menos 1 sobre 2an, vezes alfa menos 1 sobre 2an. Isso aqui é o limite de um vezes o limite do outro. Quando n vai para infinito, quando n vai para infinito. Isso aqui vai ser o limite de alfa menos o limite de 1 sobre 2an ao quadrado, né? Já que eu percebi que aqui tem um número ao quadrado, quando n vai para infinito. Aqui é uma coisa constante, então vai ser alfa. Aqui vai ser menos o limite de 1 sobre 2an, quando n vai para infinito, ao quadrado. Esse aqui é zero, e aqui fica alfa ao quadrado. Qual que é o perigo? E eu não estou falando que eu não quero que vocês escrevam assim, vocês podem escrever assim. Só que isso é tipo aquele negócio que eu falei de atravessar a rua. Eu estou tratando vocês como adultos agora. Vocês não precisam olhar para os dois lados da rua quando for atravessar. Se vocês souberem que a cidade está com pouco movimento. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, funcionou porque, eu tinha essa expressão e, essencialmente, eu fui enfiando esse limite como se tudo que tivesse aqui existisse.
Então, ó, limite disso é limite disso vezes isso, é igual ao limite desse vezes esse, que é igual a esse, que é igual a... Eu fui simplesmente fingindo que o limite sempre existia e aplicando. Mas, no fundo, a partir do momento que a gente pegou isso aqui, e aí a gente olha, esse cara é o produto dessas coisas. Secretamente, o que você faz é, será que o limite dessa coisa existe e o limite dessa coisa existe? Porque se existir, eu posso aplicar a propriedade. Será que agora, esse aqui eu escrevo como sendo alfa menos 1 sobre 2an? Será que o limite de alfa existe? Será que o limite de 1 sobre 2an existe? Se existe, eu posso aplicar. Porque pode dar ruim. E aí eu vou dar um exemplo de quando que pode dar ruim. Ó, se você simplesmente chega, não, vai, isso aí ele está falando é só porque ele quer ser chato. Ó, pega esse cara aqui, ó, xn menos 1 elevado a n, yn menos 1 elevado a n mais 1. Quando o n... Então, ó, vamos abrir isso aqui. Se eu fizer a sequência xn, com n natural, ela começa em menos 1 elevado a 0, menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 3, e assim vai. Yn vai ser menos 1, 1, menos 1, 1, porque aqui é n mais 1. Aí, beleza. Pergunto, xn converge? Yn converge? Aí, beleza, vamos olhar o que é limite de xn mais yn, quando n vai para infinito. Isso é o limite de menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a n mais 1. Se você olhar com atenção, em cada estágio, quando um dá 1, o outro dá menos 1. Então, isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Aí você fala, então 0 é igual ao limite de xn mais o limite de yn? Não posso. Está errado. Porque esse cara não tem limite, nem esse tem limite. Então, não é sempre que eu consigo escrever uma coisa como xn mais yn e o limite da soma existe, que eu posso concluir que esse limite da soma é a soma dos limites. Porque pode ser que os limites não existam. Então, cuidado quando você vai aplicar isso. Esse exemplo funciona com produto também. Porque se você faz limite de xn vezes yn, conforme n vai para mais vai para infinito, vai ser sempre você fazer 1 vezes menos 1 ou menos 1 vezes 1. Um desses casos. Isso aqui vai dar menos 1. É verdade que menos 1 é o limite de xn vezes o limite de yn? Não. Não. Limite de xn não existe. Nem limite de yn nesse caso. Então, cuidado. A ordem importa. Você tem que saber que os limites que você quer aplicar à propriedade existem antes de calcular a soma deles. Na prática, o que você vai fazer é olhar, bater o olho, porra, existe, aplica. Só estou falando isso para tomar cuidado, que às vezes em argumento simples, de contra-exemplo, você escreve um negócio assim, esse limite aqui é 0, e veja que o limite de xn... E às vezes o que você escreveu não tinha limite. Só para tomar cuidado, tudo bem? Então, é um alerta que funciona como presságio. 7:21. A outra coisa que eu queria falar, vou deixar para a próxima aula. E é isso, tá bom. E eu vou ter que rearranjar o cronograma todo, mas tudo bem. Valeu.